Bom dia, eu sou Fernando Moraes, está aqui no Instagram, sou da equipe do Simplifica EQ, cujo Instagram também está aqui especificado. Tá? Somos uma equipe formada por engenheiros químicos, tá? Atuamos de maneira muito forte no Instagram. Temos também nosso canal no YouTube, que é onde está sendo lançado este vídeo. Tá? E ontem foi um domingo, tá? E eu fiz um post lá no Instagram, que muitos de vocês acompanharam, dizendo que hoje teria então um vídeo com o tema de sistema de equações não lineares, que é uma aplicação em um sistema reacional. Aí foi lançado um problema que é o seguinte: em uma determinada indústria, os estagiários de engenharia química têm em mãos um sistema reacional, constituído de reações múltiplas e paralelas, como apresentado a seguir. Quando você tem o reagente A formando B, que em seguida forma C, de maneira sequencial, e ainda que 3A reage formando D, que por sua vez reage formando C. Então veja que temos reações múltiplas, paralelas, e nem tudo aqui é relação 1 para 1, tá certo? Esse 3 aqui quebra a relação 1 por 1 entre as leis de velocidades, que serão um dado aqui do problema proposto. Ainda é de conhecimento dos estudantes que trata-se de um reator tipo CSTR, então será utilizada a equação de projeto de um CSTR, o balanço molar para um CSTR, que apenas o componente A está presente na corrente de entrada do reator, ou seja, somente A está na alimentação. O resto todo, como B, C e D, são formados dentro do sistema. Tá? E alguns dados essenciais para a resolução do problema, assim como as velocidades, também são conhecidas. Tá? Então, é dado todas as leis de velocidades. Tá? Este é RA, RB, RC e RD. O RA ele é dado desta forma, pois o A ele é consumido tanto nessa reação como nessa, tá? Então apresenta uma lei de velocidade com sinal negativo, uma vez que ele é reagente em ambas as reações. O B, por sua vez, ele é formado em A e consumido, né, para dar outra reação, que é o que dá o componente C. Já o componente C, ambos aqui com sinal de mais, né, porque ele é formado em ambas as reações. Ele é tanto formado nessa reação como nessa. E o D, ele é gerado na segunda reação, como também é consumido também na segunda reação. Esse 1/3 e esse coeficiente aqui, 3, essa potência 3, tá, é devido ao coeficiente estequiométrico do A, e este 1/3 é devido à relação estequiométrica entre a lei de velocidade RD e RA. Outros dados importantes é K1, K2, K3 e K4 e a concentração de ar na corrente de alimentação do reator. O K1, K2, K3 e K4 dei como constantes fixas, embora elas variem com a temperatura, apenas para facilitar a resolução do problema, já que o objetivo não vai ser necessariamente uma abordagem aprofundada de reator, e sim apresentar para vocês um código computacional que resolva esse tipo de problema, né, que é um sistema de equação não linear. Mas aqui o mais correto seria ter dado um K, que é uma função da temperatura, tá? Mas a gente faria um projeto isotérmico do CSTR, não tem problema, tá? Então foi solicitado aos estudantes que fossem montadas as equações de balanço para o reator CSTR do problema e que estas equações fossem resolvidas para determinar as concentrações dos quatro componentes do sistema reacional na saída do reator. Claro, supondo que passaram tempo suficiente para atingir o estado estacionário. Por isso que a gente está no sistema de equação não linear e não no sistema, né, de EDO. Para a resolução do problema foi recomendado, né, a estimativa inicial, que nada mais é que um chute, que você precisa informar no método para ele partir deste ponto e daí proceder com as outras etapas de cálculo. Então, a primeira etapa da solução é a modelagem cinética, né, e o reator CSTR, que nós sabemos que o acúmulo é o que entra menos o que sai, mas em termos de geração barra consumo, que depende se estamos tratando de produto, de reagente. Esta é a equação de projeto do CSTR, tá? Aqui está o termo de acúmulo, o que entra menos o que sai, e aqui é o termo de geração ou consumo. Tá? Isso vai estar expresso aqui no RJ.
Fazendo uma manipulação matemática, que não é o objetivo do vídeo, mas você chega nesta equação. Fernando, a priori a equação parece estranha. Parece, mas as unidades batem, tá? Uma vez que esse F sobre V é minuto menos 1, também é chamado de velocidade espacial, que ele é inverso do tempo de residência no reator, tá? Então, para estudar para estado estacionário, todos os termos transientes, né, esses termos aqui devido ao acúmulo, são iguais a zero, tá? Se não fossem, a gente teria um sistema DDO, e a gente pode ver futuramente como resolver. Mais uma vez, sendo zero, o que a gente vai ter é uma série de equações, né, não lineares que formarão um sistema. Então, temos aqui para o componente A, que eu vou chamar de função F1, tá? E eu estou chamando de função F1 porque a gente vai precisar identificar dessa forma para executar o método clássico de Newton, tá? Onde você vai precisar ter as funções para depois ter as derivadas das funções. Mais para frente a gente vai olhar melhor do porquê denominar isso de função 1. Então, para o componente A, temos o seguinte: zero, que é o termo de acúmulo. Aqui está a velocidade que a gente acabou de comentar, que é minuto menos 1, velocidade espacial. CA0 menos CA, lembre que você tem A na entrada, e aqui um A do estado estacionário que você vai determinar, mais sua lei de velocidade, né? E fazendo a substituição, eu sei A na entrada do reator, na alimentação, a concentração dele, e aqui está sua lei de velocidade incorporada a esta equação. Igualmente para o componente B, que eu chamei de função F2, tá? Aqui não tem mais o termo CB0, pois não tem B na corrente de alimentação. E o RB foi um dado e eu apenas substituo. Para o componente C, analogamente, tá? Chamei de função F3, não tem C na entrada do reator e ainda posso substituir sua lei de velocidade fornecendo esta equação F3. Aqui para o componente D também continua sendo análogo ao que foi feito para B e C, tá? Quando eu chamei de função F4, tá? Não tem D na entrada do reator, só tem o D do seu estado estacionário, mas sua lei de velocidade está incorporada aqui. Daí, tendo essas equações, temos que lembrar um pouquinho do método de Newton, que é o clássico para graduação e pós-graduação. Tá? Aqui, para ficar simples de entender, você tem que lembrar que lá no método de Newton, para uma equação, né, que é o exemplo mais simples, você tinha que o novo x da função, ele era um determinado x anterior, tá? E você tinha também que ter a função e a derivada da função, que será uma razão que aparecia dentro do método de Newton, tá? Você precisava da função e de sua derivada da função. Aqui, como temos um sistema de equações com várias variáveis e várias funções, você não vai ter mais apenas uma função e uma derivada. Você vai ter várias funções e essas derivadas passam agora a ser derivadas parciais. Porque dentro da mesma função, você vai ter mais de uma variável, tá? Então, você vai ter que pegar aquela função e derivar com relação a cada variável possível do seu sistema. Com isso, a gente vai ter um sistema de derivadas parciais, que nada mais é, tá, do que uma matriz jacobiana, ou jacobiana, tá? Isso aí a gente vê lá do cálculo 2, cálculo 3, a gente já tem visto isso daí. Então, o que a gente vai precisar é fazer isso aqui, tá? É o jacobiano, que é a derivada parcial da função 1, né, para a primeira função, da função 1 com relação à primeira variável, que é o CA, a derivada parcial da função 1 com relação à variável 2, que é o CB, a derivada parcial da função 1 em relação à terceira variável, que é a concentração de C, e a derivada parcial da função 1 com relação à quarta variável, que é a concentração de D. E assim analogamente para as outras funções. Isso aqui forma o jacobiano que a gente vai precisar para utilizar o método de Newton, tá? Então aqui está o cálculo, tá? Parece, olhando nessa tela aqui, parece que vai dar muito trabalho, porém não vai, tá? Só fazer com calma que chega lá no resultado correto. Por quê? Del F1 del CA
fornece isso, e o resto tudinho é zero. Vamos lá na função 1 e vamos verificar. Aqui está a função 1. Veja que ela só depende de A. Então, quando você fizer del F1, del CA, vai ter uma derivada. Agora, quando você derivar com relação a CB, CC e CD, vai ser tudo igual a zero, pois aqui não depende nem de B, né, a concentração de B, nem da concentração de C, nem da concentração de D. Então, torna fácil o trabalho das derivadas parciais. Igualmente aqui na função B, quando você fizer del F2, del CA, vai ter um termo, uma vez que ele depende de CA. Quando você fizer del F2, del CB, como tem dois termos dependentes de B, vai existir essa derivada parcial. Porém, a derivada parcial de F2 com relação a C e a D vai ser igual a zero, uma vez que eles não aparecem nessa equação. E a derivada é parcial. Se aquela determinada variável não aparece na função, a derivada parcial é zero. Isso aí vem lá de cálculo 2. Aqui para a função F3, você tem o seguinte, que del F3, del CA vai ser zero, veja que CA não aparece. E assim vai procedendo, tanto para essa função, como para essa outra, tá? Que aparece apenas CD e CA. Então a derivada parcial com relação a B e C será zero. Então é um pouco trabalhoso, porém não é difícil de fazer essas derivadas. Tá? E aqui está todos os resultados delas. Caso você tenha reproduzido ou queira reproduzir, tá aqui os resultados, eu conferi, tá? Se você achar qualquer diferença ou tiver qualquer dúvida, você pode deixar no comentário do vídeo ou entrar em contato lá com o nosso Instagram ou com o meu Instagram pessoal, não tem problema, mas preferencialmente pelo Instagram do Simplifica aqui, porque lá temos 3 administradores, eu, Fernando, o Marcelo e o Tássio, e daí nós 3 podemos auxiliar e responder mais rápido também. Então temos aqui a nossa matriz jacobiana por fim, tá? Então, para o slide, né, paramos aqui e vamos então para a parte computacional, onde eu vou apresentar para vocês 2 códigos que eu tenho, que eu inclusive utilizei no mestrado, para resolver alguns desses problemas, tá? Então qualquer dúvida, entre em contato com o nosso Instagram. Aqui está o meu Instagram pessoal, aqui está o do Simplifica aqui. E vamos então lá para o código no Octave. Falando para vocês rapidamente sobre o Octave, tá? Ele é extremamente análogo ao MATLAB, tanto que a primeira vez que eu instalei o Octave no meu notebook, os arquivos que eu tinha do MATLAB automaticamente apareceram com o ícone do Octave, né? Para você ter ideia de como é compatível uma linguagem com outra. Inclusive esses códigos eu tinha, né, feito no MATLAB, daí eles transcreveram automaticamente para o Octave. E a vantagem do Octave é que para essas tarefas básicas, né, de fazer um código, resolver uma equação ou outra, tá? Claro que ele não tem todas as funcionalidades do MATLAB, o MATLAB é polifuncional, por isso que ele é pago e é tão top. Mas ele funciona muito bem a nível de ensino de graduação, de pós-graduação. Inclusive no mestrado na Unicamp, utilizei o Octave, né, a pedido do professor. E aqui é um código que eu já tinha feito, tá? Dá aqui um zoom. Porque eu não vou construir o código com vocês aqui no vídeo, mas como eu tenho pronto, eu posso mostrar as etapas do código para você tanto entender como também poder ir copiando e reproduzir para você. Aqui o comando clear, o CLC, para dar aquela limpada. Específico aqui, né, as minhas variáveis que eu preciso. Esse FR é o F sobre V, tá? Eu chamei de FR, mas você chama como você preferir. Eu não chamei só de F porque iria confundir com esse F daqui. Aqui os dados, né, K1, K2, K3, K4, as estimativas iniciais, número de iteração máxima, pois entraremos aqui, né, no ciclo, e também a tolerância, que é a margem de erro que eu permito no meu resultado. Você pode alterar, colocar o que você quiser. Tá? Começa aqui então o meu ciclo, né, para K igual a 0 até o número de iterações máximas, e daí eu começo a minha especificação. C é a minha matriz que contém minhas estimativas iniciais, CA, CB, CC e CD. Essa minha F é uma matriz, tá? Tá aqui os colchetes que abre e fecha a minha matriz, onde isso aqui é a minha F1
Isso aqui é a minha F2, aqui embaixo F3 e a F4, tá? Fecho o colchete e está pronto minha matriz das variáveis. Aqui é o meu jacobiano, tá? E aqui tem que ter um cuidadozinho. Aqui é o primeiro termo do jacobiano, tá? Daí vem um espaço e aqui o próximo termo. Espaço, próximo termo. Espaço, próximo termo. Isso é muito importante você atentar a esse fato, porque está lidando com matrizes. E uma vez que você vai fazer operações com essas matrizes, por exemplo, quando aparece aqui multiplicação de matrizes, você precisa garantir, tá, que o critério de dimensão das matrizes vá bater para que a multiplicação seja um processo possível. Tá? Então, por isso que aqui é importante no jacobiano você inserir o primeiro termo, espaço, segundo termo, espaço terceiro, espaço quarto. Tá? E aqui, ponto e vírgula, quebrou a linha. Tá? Isso é muito importante. Então, inserir aqui todos os termos do meu jacobiano. Você vai inserir da equação que você tiver na mão. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz a primeira. Primeiro termo, aí vem um espaço, segundo termo. Isso aí é para o Octave poder montar a matriz direitinho do jeito que você quer. Você tem que especificar bem direitinho para ele as coisas. Pronto. Mostrado isso, você tem aqui o JI, que é a inversa de J. E por que você está pegando a inversa de J? Isso aqui é inerente do método de Newton. Tá? Se você quiser dar uma revisadinha, procura lá, método de Newton para sistema de equações algébricas não lineares. O objetivo do vídeo não é explicar o método de Newton em si, sim uma aplicação no código computacional, que é o que muitos alunos não conseguem desenvolver, inclusive eu, durante parte da graduação, não consegui, tá? Então isso aqui é parte do método de Newton. Esse ΔC, tá? Ele é J inverso, né, que é o inverso do meu jacobiano, vezes o oposto da minha função. Isso aqui também vem do método de Newton. Esse CK1 nada mais é que uma matriz, tá? Que se você reparar, ela tem a mesma dimensão de C. Porque eu tenho aqui meu ΔC, que veio dessa multiplicação, mais a matriz C. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando isso aqui, esse ΔC, que seria uma função incremento, e estou somando as minhas estimativas iniciais. Com isso eu estou gerando uma nova matriz, tá? Eu estou gerando uma nova matriz, que são as minhas estimativas iniciais com uma correção, tá? E por quê? Porque aqui eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar meus valores de CA, CB, CC e CD, tá? De acordo com essa minha nova matriz de valores de concentrações, né? Já com incremento devido às operações inerentes ao método de Newton. Mas antes eu calculo aqui o erro absoluto 1, 2, 3 e 4, tá? Que ele é o BS, que é a função módulo, que é a minha estimativa inicial, menos a minha nova estimativa, agora corrigida pelo método de Newton, dividido pela minha estimativa inicial. Ou você pode contar como a concentração I menos a I mais 1 dividido pela concentração I. Não tem problema, é a mesma coisa. Tá? Por que eu estou fazendo 1, 2, 3, 4? Porque CK1 vai ser o meu CA, CK2 vai ser o meu CB e assim por diante. Esse if é o critério de parada, tá? Para o loop não ir de 0 até 100 interações, eu tenho que ter um critério de parada para ele. Ou se eu quiser que vá também não tem problema, mas aí o problema pode convergir mais rápido e eu ter feito esforço computacional em vão. Por isso é necessário o critério de parada, que é, se o erro absoluto 1 for menor que a minha tolerância, o que é que eu estou dizendo? Que se a diferença entre minha estimativa inicial ou minha concentração I menos a I mais 1, que seria o CK1, dividido pela minha concentração I, for menor que essa minha tolerância aqui, quer dizer que eu vou dar um break, eu vou parar, tá, o meu processo, o meu loop. Então eu faço isso para erro absoluto 1, 2, 3 e 4, porque eu estou querendo convergir, em outras palavras, as 4 concentrações para
um determinado erro aceitável, que é a minha tolerância. E uma vez convergido, eu vou parar o meu ciclo. E daí o resultado será armazenado aqui. E depois ele será impresso na tela do usuário através destas funções. Então, esse é o objetivo de colocar o if. Tá? Isso aqui quer dizer ir. Se isso, e isso, e isso, e isso, então você vê que não é que se um convergir já para. Todos têm que convergir para que você pare o ciclo, e daí tudo que eu tenho de variável, né, que são as concentrações de A, B, C e D, serão convergentes. Menor que aquela minha tolerância, que é um erro que eu aceito. Então, feito isso, né, passado pelo if, ele vai atualizar esses valores de CA, CB, CC e CD. E quando eu for para a próxima iteração dentro do for, isso aqui já está atualizado. E daí novamente vai rodar a função, o jacobiano, vou inverter, tá? Daí eu vou calcular um novo ΔC, eu não, o Octave, né? Vou fazer a inversa de J vezes o oposto da função, gerar um novo CK1, que você chama como você quiser, não tem problema. Tá? Que vai ser agora esse novo incremento mais a matriz C, que é essa matriz com valores já atuais. Vou calcular novos erros absolutos, testar novamente a convergência, não convergindo, vai atualizar novamente isso aqui, que na próxima iteração irá atualizar novamente a matriz C, e assim vai continuar até que o meu if vai ver que tudo convergiu e ele vai parar aqui. Parando aqui, agora é só, né, fechar o meu for. Aliás, já está fechado desde o início, tá? Mas ele vai fechar o for. E aí você vai para a parte de impressão na tela do usuário, que é o famoso DISP. Tá? Essa aqui é a sintaxe do DISP, não tem muito o que discutir. E com isso, o seu código, para rodar o Newton-Raphson que resolva esse sistema de equação não linear, está pronto. Tá? Basta você vir aqui agora e rodar. E aqui estão os resultados. Levou 4 iterações, eu rodei o for 4 vezes, e esses aqui são os resultados do estado estacionário para A, B, C e D. E veja que formado em maior quantidade foi o C, pois ele era formado em duas reações. Parece coerente. Tá? B e D, menores quantidades, pois eles são consumidos. E o A, como é o alimento, tá? Ele vai estar ali valores medianos, porque como eu estou consumindo, mas eu também estou alimentando, acaba gerando um certo equilíbrio com o tempo. Você pode dizer, tá, Fernando, mas aí o código parece, não é grande, esse código não é grande, mas aí, Fernando, eu posso me perder se eu tentar fazer sozinho e tal. Então é para isso que a gente vai apresentar também para você como você fazer com a função interna chamada de fsolve, tá? Tá aqui nessa aba. O fsolve ele é uma função interna do Octave, do MATLAB, que ele reproduz tudo que esse código aqui está fazendo. Não sei se da mesma maneira, mas ele fornece esse resultado, tá? Ele é um método para a solução da equação não linear. Como também seria para uma equação, não apenas para um sistema, tá? Mas para chegar no fsolve, você tem que fazer isso aqui, ó. Abre uma nova function, e aí você dá seu nomezinho para a function. Como variável, eu sempre só, né, input, eu só deixo o x. Porque depois eu crio um vetor. Vou mostrar para vocês depois. Tá aqui meus dados. O fr, que é o f sobre v. K1, K2, K3, K4. Que eu estou deixando fixo, tá? Lembrando que eu poderia deixar como variável da temperatura, que é o mais correto, etc. Mas aqui é somente para mostrar o formato do código. Monta a minha f, que é aquela mesma f, tá, que você viu aqui, ó. Só que aí, ao invés de ter CA, CB, CC e CD, eu chamo assim, ó. CA eu chamo de x1, CB eu vou chamar de x, né, 2, que é o segundo elemento de um vetor, é isso que esse 2 significa. X3 para C, que é o terceiro elemento de um vetor. E D, x4, que é o quarto elemento de um determinado vetor. Montou essa function, pronto. Você vai vir aqui agora, abrir um novo arquivo, tá? Que você vai chamar de arquivo principal, como você quiser. E aqui o que é que você vai ter? X0,
que é a minha matriz, aliás, o meu vetor não deixa de dizer uma matriz, né? Mas tudo bem, que é o meu vetor com as minhas estimativas iniciais, que era CA igual a 1, CB igual a 0.5, CC igual a 0.6 e D igual a 0.1, tá? Daí eu chamo minha função fsolve e essa aqui é a sintaxe dela. Arroba, nome da function, vírgula, e o meu x0 que é a minha matriz das estimativas iniciais. Daí justifica porque eu ter deixado aqui como x, né? Porque todos esses x aqui, 1, 2, 3, 4, nada mais são inicialmente que as estimativas iniciais. Porque o que a fsolve vai pedir? Eu quero a função, tá aqui, essa é a chamada da função, e também quero um vetor, uma matriz de estimativa inicial, tá dado. Daí ele vai pegar e vai proceder com o método interno dele para solucionar o teu sistema de equações algébricas não linear. Tanto que vamos aqui rodar e está aqui o resultado, igual 2,3741, 0,85, 46,8 e os demais também conferem. Então, tanto por um jeito, que é você tendo o código bonito, que é desse aqui, que dá para melhorar também, não tem problema, como você fazendo por uma função interna, que é o fsolve, tá? Que seria análogo ao OD45, que é muito famoso para resolver a DO, você vai obter o mesmo resultado, tá? Alterando as estimativas iniciais, que é esse vetor e esses valores aqui, eu vou encontrar um valor diferente. Se ele tiver mais de uma convergência, sim. Se não tiver, independentemente da sua estimativa inicial, ele vai convergir para o mesmo valor. Mas o importante aqui é frisar o seguinte, tanto por esse método como por esse, o resultado foi igual, tá? Por que esse método aqui é tão importante? Porque eu montando um código, feito este daqui, eu posso errar em alguma coisa, tá? Errar é humano, e ser aluno é mais suscetível ainda a errar, tá? Porque além de humano, você é aluno, e aluno erra bastante. Você tem essa função aqui para poder confirmar o resultado obtido pelo código. Porque isso aqui é o Octave fazendo. E eu tenho muito a acreditar que o Octave não vai errar. Ou que a probabilidade dele errar é menor que a que eu errar, se eu for fazer um código assim. Enquanto ele rodando por função interna, ele pode gerar um resultado que para mim, né, pessoalmente, isso é uma preferência minha, serve de confirmação para o resultado que eu obteve em um código, né, mais elaborado. Então, esse resultado, confirmando este resultado, para mim está ótimo. Tá? E é dessa forma que você pode resolver um sistema de equações algébricas não linear, utilizando tanto o método clássico de Newton, como também a função interna do Octave. Tá? Parar o vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo. Tá? Lembrando que aqui está o meu contato, meu Instagram, como também está o do Simplifica aqui. Entre em contato lá com a gente, conheça o nosso Instagram, é muito legal, tem muitas postagens. Vídeos futuros virão para ajudar os alunos, tá? Ajudar com dificuldades que tivemos durante a graduação. Estamos à disposição de vocês lá para conhecer, mandar mensagem, interagir com a gente. Tá? Muito obrigado, em breve teremos mais vídeo também. Tá? Se quiser enviar sugestão do que fazer em vídeo também, tá? Será muito bem-vinda. Deixa aí um like, comenta, tá? Compartilha com seus amigos aí para eles entenderem melhor como resolver esse tipo de problema. Isso é um calcanhar de Aquiles em muitas graduações. Tá? E até mais, um abraço e fico por aqui.